seguinte, reivindicava-se 20 e mesmo assim perdiam 10, de 20 para 30. Depois das discussões passava para 10, quer dizer, perdiam 20 , mas como levavam mais dinheiro para casa, aquilo... Na altura era bem mais fácil ter o Ministro das Finanças, muito mais fácil, havia muito mais. Mas nós havemos de fazer um programa aqui para mostrar o que era a diferença do Estado intervencionista quando nós tínhamos moeda e tínhamos alfândegas, moeda, alfândegas, e hoje? Não, mas isso leva-me a perguntar-lhe o seguinte. O senhor reconhece a dificuldade acrescida para os governantes de hoje por comparação com os do passado. Governar hoje... Mesmo as duas intervenções do FMI não se comparam com esta. Nada. Governar hoje é 100 vezes mais difícil do que governar há 30 anos. Porque não há os mesmos instrumentos. Há muitos menos instrumentos. Não, e o mercado é um mercado não mundial, pode imprimir moeda, não se pode influenciar o mercado. Não pode influenciar o mercado. Os sindicatos não valem coisa nenhuma. Temos a globalização, perdeu-se a indústria. Exato, perdeu-se tudo. Você sabe qual era a população ativa nos serviços em 74? Estive a ver números áreas. Era 1/3 da população ativa estava nos serviços. Lavar pratos, transportar bagagens e tal. Indústria, agricultura e pescas eram 66%. Sim. Agora, em 2012, havia 30% indústria, pesca e agricultura e 66% em serviços. Está bem, mas nós aderimos à Comunidade Económica Europeia, não é? Em 1900, mas isto explica... O acordo foi assinado no dia 1 de janeiro de 86 e tivemos que abrir mão das pescas, não interessa da agricultura, isto muita mudou. Coisa, não é? E a gente não pode em função das políticas comuns. Com uma solução que havia há 20 e tal anos, que a solução que deixou de haver agora. Mas aqui o problema que nós pomos, e que é basicamente o ponto central da conversa, é que com tudo isto e com a crise internacional e com todas estas desgraças, só 3 ou 4 países é que entraram em pré-bancarrota. 3 ou 4. Sim. Quer dizer, dos 27 foram 3 ou 4. Isto porquê? Mas sabe que isso é uma questão, eu acho que há uma explicação económica e há uma explicação política e institucional. Digamos. Já vamos à política. Sobre a explicação económica há uma questão interessante. Isto está, aliás, explicada num livro. Se fizer um gráfico sobre os países que tinham mais inflação e desvalorização da moeda antes do euro, são justamente esses países. São os países cujas preferências ou cujo modo de vida estava mais habituado à ilusão monetária. E, no fundo, conseguiam uma espécie de acordos sociais na base dessas pessoas, como diz, quer dizer, pensavam que levavam mais 20, mas não, levavam muito menos porque havia inflação, mas havia ali um acordo nessa base. Não é? E, portanto, realmente são esses países que se habituaram a essa... Eram os países do Sul, designadamente, mas não foi só o caso, mas sobretudo os países do Sul. Depois há um problema institucional. Vamos à explicação política, vamos entrar na explicação política. Eu acho que aí é um problema, nós aí temos realmente de tirar alguns ensinamentos para o chamado pós-troika, que é um tema que é muito falado hoje. Nós precisamos de ter arranjos institucionais. Enfim, não sei se isso passa por uma reconfiguração do nosso sistema de governo, do nosso modelo de governo, mas precisamos pelo menos de ter arranjos institucionais. Eu penso que eles passam por acordos. Um dos pontos que defendi em tempos seria a constitucionalização de regras para os agregados económicos, despesa, déficit, etc. Não sei se isso ainda no plano económico, mas pelo menos acordos sectoriais sobre a política fiscal. Não têm sido possíveis. Eu penso que é difícil fazer um grande acordo, é mais fácil fazer um acordo de baixo para cima setorialmente. Outra questão é saber se isto chega ou se não é preciso também alguma reforma, digamos, no plano institucional até no sistema político. Por exemplo, para melhorar ou para aumentar a ligação entre deputados e eleitos. Ou para, essa é a tese do Dr. Medina Carreira, não é verdade? Ou para diminuir uma espécie de racionalidade estratégica. Deixe-me ouvir a opinião do Dr. Medina Carreira, que é destrutiva, não é? Tem insistido muito na ideia da corrida para o fundo em da desqualificação da nossa classe política. Eu creio que no sistema eleitoral que nós temos, em que só se pode ser candidato a deputado se a direção de um partido propuser. Simplesmente, a direção do partido não tem nenhum interesse, nem nenhuma necessidade de escolher gente capaz. Porque como o votante não sabe em quem vota... Vota no partido? Vota no partido, porque é o seguinte, entram 8. São bons, são maus, são péssimos, entram 8. E isto tem vindo a empobrecer a classe política. Esta é evidente, não são os do topo, mas há ali uma gente que toma conta dos partidos, que tiram os cursos aí mais ou menos por correspondência, só para serem doutores. Não podem dizer que não, porque senão na próxima lista eleitoral vão fora.
não têm experiência da vida, porque nunca fizeram coisa nenhuma, agarra-se a nigerianos da República e vê nomear para gabinetes ministeriais a 3 mil euros por mês ou não sei o quê, uns, como é que se chamam? Especialistas. Que acabaram, têm 21 anos e acabaram um estágio antes. O que é que esta pessoa pode realmente fazer de útil? Porque o seguinte, o Estado está pejado... Mas há jovens com 21 e 22 anos que são grandes cérebros. Sim, mas são talentos, ó filha, mas os talentos não aparecem todos os dias. Eu Dr. Medina, há gente muito qualificada que sai das nossas universidades que tem que entrar no mercado de trabalho. Você acha que esses especialistas com 21 anos é pelo talento? Não sei, mas sei que há gente muito boa a sair das universidades e muitos deles irem para o estrangeiro. É do partido, se não forem do partido não. Está bem, isso não é isso que eu estou a dizer. Isto é um empobrecimento da classe política. E porque nós falimos por falta de qualidade e experiência da classe política. Quando você, num ano, aumenta 4,5 mil milhões de um ano para o outro, por causa do ano eleitoral, como aconteceu em 2009. Isso foi em 2009. Não interessa. Nós falimos foi com 2009 e o resto. E o Ministro das Finanças da época já reconheceu também que isso foi um erro. Pois é, mas foi um erro ter aumentado ele devia ter explicado melhor, que você aí não conseguiu que ele explicasse melhor. Isso era preciso que as entrevistas de televisão tivessem 3 horas. 4.500 milhões. Nós agora, para diminuir 2 mil milhões, andamos todos aí enervadíssimos. De um ano, numa assentada, por causa das eleições, que perderam, aumentaram 4.500. Não, em 2009 ganharam. Isso foi o custo, em parte. Não, mas foi com minoria, que eles queriam apanhar a maioria absoluta. Está bem, mas o certo é que venceram as eleições, não é? Mas só se pode explicar à luz da necessidade eleitoral. E o Dr. Teixeira dos Santos não pode explicar coisa nenhuma. Fizeram isto conscientemente. Isto foi um disparate. Isto foi mais jura à falência. Que ele, pouco tempo depois, teve que dizer que só havia dinheiro para maio ou não sei o quê. Isto é irresponsabilidade. Isto é incompetência. E a irresponsabilidade e a incompetência são realmente a característica principal de muitas das pessoas que andam a fazer política em Portugal. E também não é... Diga tu. Eu queria dizer que concordo que há aqui uma disfunção do sistema que permite isto. No caso específico de 2009, a crise da Grécia aconteceu justamente depois das eleições. Ou seja, depois das eleições foi quando se começou a ver que realmente isto ia correr mal e nos ia atingir também. Não sei se me estou a fazer ideia. Portanto, a crise financeira começa em 2008, não é em 2009, é em 2008. Mas veja que a Grécia, pensa em novembro... Aliás, esta semana vai estrear um filme eloquente sobre isso, que é o Lobo de Wall Street. Mas eu não estou a desculpar com isso. Acho que nós devíamos ter tido a paciência e houve quem avisasse. Eu lembro muito bem, não quero estar agora aqui. Houve quem avisasse nessa altura, nessa campanha eleitoral até. Agora, realmente, isso só se tornou evidente para o eleitorado em geral depois das eleições já. Em novembro, quando a Grécia começou e depois com as nossas dificuldades. Isso é verdade. Isso foi um fator que dificultou aqui. Os calendários realmente foram... Mas eu queria voltar à questão da disfunção. Há realmente aqui uma disfunção no sistema, eu penso. Eu penso que, tirando certos momentos, os partidos funcionam muito de cima para baixo. Eu concordo com essa... Funcionam em função dos líderes. É isso que quer dizer. Das lideranças. Há mecanismos para atenuar isso, de abertura de listas, de outro tipo de... Mas funcionam muito. E sobretudo, nós temos vindo a notar, sobretudo entre os dois maiores partidos, ultimamente, que funcionam em termos de pura racionalidade estratégica de conquista de poder. Portanto, digamos, o efeito negativo para o país é uma espécie de externalidade, digamos, que é para o país, para eles, para as pessoas que ocupam o poder, não é. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. E, portanto... Mas essa acusação é mútua entre PS e PSD. São os dois. Não estou a dizer isto de vestindo da camisola de um partido ou do outro. O PS acusa o PSD de ter derrubado o governo, ao ter chumbado o PEC 4 para vencer as eleições com a ajuda do Presidente da República. E a mesma acusação é feita inversamente. Neste momento, eu acho que quem está, eu tenho de dizer neste momento, eu acho que quem está a protagonizar esse tipo de discurso e de atitude até é o Partido Socialista. Mas eu acho que nós devemos ter o distanciamento e a elevação suficiente para analisar isto em termos mútuos e recíprocos. São iguais, são iguais. Há realmente aqui uma disfunção nesse aspecto. E eu penso que isso se tem de resolver com um acordo. Ou, enfim, não sei se... Talvez mudar... Há aspectos do sistema que possam ser mudados. Não é? Eu não sei se isso passa por uma dimensão do papel dos partidos políticos. Os partidos políticos, como sabe, melhor do que eu, porque viveu essa época, foram muito importantes no pós-25 de Abril para a implementação do sistema, porque enfim, para a consolidação do sistema não existiam verdadeiros partidos na altura. Não há democracia sem partidos, não é? Exatamente. Mas há sistemas que dão mais poder, por exemplo, a um presidente ou a pessoa. Aos cidadãos, não é? Às pessoas, aos protagonistas naquele momento e menos às organizações. Assim. Mas eu não estou com isto a criticar o papel em geral dos partidos. Acho que é mais uma questão de uma
forma de funcionamento interno. Mas falta cidadania, não é? E abertura. Sim, abertura em termos de partidos políticos. Doutor Medina. Não, é que eu a noção que tenho, e não é uma noção de hoje, é uma noção desde há muitos anos, é que estes dois partidos, o PSD e o PS, nunca farão acordo de espécie nenhuma. Fizeram em 83, 84, enfim, Dr. Mário Soares, Dr. Mota Pinto, sim, enfim, gente enfim, com outra cabeça e com outro tipo de interesse. O pai do nosso convidado. Sim, o pai. Não quis especificar isso. Bom, mas estes dois partidos estão sempre a ver quando é que um pode passar uma rasteira ao outro. Eles não estão nada interessados em criar uma solução nacional. O PS estava ansioso que fosse desprezado por este governo. O governo, em vez de chamá-lo lá, vou fazer isto, você está de acordo desde o primeiro dia, era o que eu teria feito se tivesse as finanças. Todos iam sempre pronunciar-se, olha, eu quero tirar daqui 30, você o que é que acha? E se devia ter mantido o PS dentro da necessidade do cumprimento do pacto. Não. Mas isso também não aconteceu. Não aconteceu, porque era o que o PS queria. O PS estava ansioso para dizer, não, então correram connosco e agora estão aqui ao tio. E por isso é que eu também não percebo o que é que o Presidente da República quer com o acordo. Não haverá acordo nenhum. Ele que andou dentro da máquina sabe muito bem o que é isto. Eles irão, em todas as circunstâncias, passar rasteiras um ao outro. O PSD foi com o tal PEC 4, não sei o que estava. Foi com o PEC 4, bom, sim. Mas o PS é com outro PEC qualquer. Porque eles têm que disputar o governo... Sim, estava na Assembleia da República, nessa altura eu não concordo com este diagnóstico, porque eu penso... Estava, era deputado. Eu não concordo com este diagnóstico. Não concordo? PEC 4 porque... Não houve um acordo, senão eu... Não, é porque o Dr. Mota Pinto na altura era deputado, quando foi chumbado o PEC 4. Era até Presidente da Comissão do Orçamento. Eu sei. Mas porque eu penso que o PEC 4, não, enfim, é um raciocínio hipotético saber se teria resolvido os problemas ou não, mas eu penso que o Governo da altura tinha dado já suficientes mostras de arrastar os pés, de arrastamento dos pés, e de não ter atitude suficientemente decisiva para resolver os problemas, para atacar os problemas. E, portanto, penso que se justificava uma mudança. Não, mas eu não quero... Isto aqui já é uma concepção partidária, política. Deixe-me só fazer um parênteses. É evidente que o PEC 4 não resolvia coisa nenhuma. Nós estávamos falidíssimos. Acho que isso é um mito. O PEC 4 é um mito para enganar a freguesia. É um mito. Agora nós... O Partido Socialista diz que a Alemanha que viabilizava e que achava que podia ser uma solução. A Alemanha é um bom paralelo. Enfim, a história é escrita de diversas maneiras. Deixe-me só dizer, a Alemanha é um bom paralelo com o que aconteceu agora com a coligação. Eles não precisavam de uma coligação, porque, enfim, precisavam para governar, mas não estão na situação de necessidade que nós estamos. E fizeram uma coligação, porque sabiam, o SPD sabia, que se não fizesse uma coligação seria pesadamente sancionado. Nós precisamos de mecanismos ou de sanção pela opinião pública. O SPD ou a CDU? O SPD, porque o SPD é que perdeu as eleições. E, portanto, se não fazia essa coligação, seria sancionado, porque haveria novas eleições. Mas a chanceler também criou todas as condições para que houvesse coligação. Houve necessidade de fazer um entendimento, realmente, e de abertura. Agora, nós precisamos de mecanismos que tornem o payoff, digamos assim, o resultado para os partidos que se recusam a fazer acordos, extremamente negativo. Quer em termos de sancionamento da opinião pública, quer outro tipo de mecanismos. Isso complementado com algumas regras mais rígidas, em que devia poder haver acordo, regras de despesas, regras de déficit, acordos sectoriais, eu penso que nos permitiria, enfim, algum arranjo institucional para o pós-troika. Nós sem isso vamos voltar a cair na mesma situação. Mas não acha que, com um sistema eleitoral diferente, isto poderia levar-me volta, não é em 2 anos ou 3, mas havia uma requalificação da classe política porque havia competição. Os chefes partidários tinham que escolher gente com qualidade. Eu defendo uma reforma eleitoral, já houve várias tentativas. E as pessoas com qualidade querem ir para a política? Há outros fatores que não têm a ver com o sistema eleitoral. Há outros fatores que não têm a ver com o sistema eleitoral, mas com a atratividade fora da política de outras. E é verdade que isso não é uma questão não é tão preto e branco. Mas o sistema eleitoral tem algum peso nisso, realmente. Isso encravou na altura, penso eu, na dimensão do Parlamento. Eu penso que se justificaria uma redução. Por exemplo, um sistema com uma parte do Parlamento eleito por ciclos uninominais. Não muito pequenos, mas em que a pessoa saiba quem é o seu deputado. Outra parte proporcional, que é semelhante ao sistema que era na Alemanha, com no fundo uma dimensão variável do Parlamento, por exemplo, entre 200 e 250 deputados, 230, que permitisse quer identificar o seu deputado, a pessoa votar na pessoa, ou então simplesmente a lista aberta, que nós referíamos há pouco, antes do programa, a pessoa poder, digamos, ordenar os candidatos ou riscar alguns, portanto. Deixem-me introduzir aqui uma questão nestes últimos 10 minutos que temos. Até que ponto as eleições autárquicas de 29 de setembro do ano passado, quando comparadas, por exemplo, com as legislativas de 2011, até que ponto elas se constituem numa sondagem eleitoral cujas lições devemos retirar?
Doutor Medina, o que é que pensa sobre Eu isso? olhei para os números, o Dr. Mota Pinto não... Bem, eu tenho dificuldade em fazer uma extrapolação de eleições que têm lógicas sobretudo locais, mas é mais, eu penso que mais um certo alheamento e um certo sancionamento por alheamento, e vamos ver isso